Abra comigo sua Bíblia, no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo número 30. Vamos falar um pouco hoje, não exaustivamente, embora devamos falar exaustivamente sobre um assunto muito delicado. Um assunto bíblico, mas que muitas vezes passa batido pelas nossas vidas. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre a ira de Deus, sobre o julgamento de Deus. O Salmo 30, vamos ler os versículos 4 e 5. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome. Porque sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu nome. Olha que esse versículo ele é gostoso, ele é bonito, ele é agradável. Cantem louvores ao Senhor, exalte o nome do Deus vivo, coluna esteio da verdade, aquele que morreu por você, aquele que te ama, aquele que responde às nossas questões, traz alegria e paz em meio à aflição. Cantem louvores ao Senhor. Mas há um pequeno detalhe aqui que às vezes passa batido, pois a sua ira dura um momento. Nós vamos falar por que a ira dura um momento, mas nós vamos falar sobre a ira de Deus. Por que a ira? Uau! Por que a ira? Vamos trabalhar um pouquinho isso. Primeiro eu quero dizer uma coisa. Todas as vezes que o homem confiou em si próprio, deu ruim. Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, dá muito ruim, não dá muito certo. Porque a autoconfiança, por si só, ela não é algo ruim. É legal você saber que você é um excelente funcionário, que você é um excelente professor, que você é um excelente médico. Isso é muito bom, você confiar naquilo que você faz. Mas, quando você torna isso algo que tira o mérito do que acontece na sua vida, do que Deus tem feito na sua vida, para confiar em si, isso é algo ruim. Nós precisamos entender que todos os dons, que tudo que nós temos, é favor de Deus nas nossas vidas. Depois nós vamos falar um pouquinho do favor de Deus, mas eu já vou dar um spoiler. O que o mundo aí fora chama de sorte, Ana Lúcia, você é sortuda. Jair, você é sortudo. O que o mundo chama aí fora de sorte, a Bíblia chama de favor de Deus. Não existe cristocidência, não existe sorte, não existe nada. Existe o favor de Deus sobre as nossas vidas. A autoconfiança, a convicção de que você é capaz de alguma coisa, é uma linha muito tênue com o orgulho. Olha só, ter autoconfiança não é pecado. Mas quando essa autoconfiança torna-se orgulho, uau, eu sou o cara, eu desprezo os outros, eu menosprezo aquele que sabe menos do que eu, aí tornou-se orgulho, aí entrou a questão do pecado. Então, uma vez que nos orgulhamos, tomamos a honra do outro. Então, o mérito que não nos é devido, nós tomamos para nós, e por isso pecamos. E quando pecamos, isso nos afasta do Senhor, né? E a Bíblia já nos alerta sobre isso. Maldito o homem que confia no homem. Esse maldito é uma palavra forte, mas ainda tem algumas expressões ainda piores, eu não vou falar aqui. Mas olha, tolo. Vocês sabem o que significa tolo? É aquilo mesmo. O bichinho da orelhinha. Burro. Burro é o homem que confia no homem. Burro é o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem, diz Jeremias 17:5, e faz da carne o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Esse Salmo 30, ele foi composto num seguinte cenário. Está lá em 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21 e 22. Nós vamos ver que o censo, Davi,
ele teve várias vitórias. Vocês lembram-se que Davi foi um grande líder guerreiro. Tinha um exército de aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas. Ganhava todas as batalhas. Mas a Bíblia relata que as vitórias de Davi não foram pelo seu poder bélico, não foram pelas suas estratégias, mas porque ele era um homem que confiava em Deus. E ele sabia que todo o seu êxito, todo o seu sucesso, todas as suas vitórias, o crescimento do seu governo, o crescimento do povo hebreu, dos judeus, as bênçãos do Senhor que estavam caindo sobre, não eram mérito dele, mas eram méritos do Senhor, era a graça, era o favor de Deus sobre o seu povo. Só que em um determinado momento, nós vamos ver que essa sua autoconfiança tomou conta do seu coração. E ele pede o quê? Que seja levantado, então, um censo. Ele pede para o seu comandante Joabe passar por todas as tribos e fazer um censo, que ele queria saber, então, quantos soldados ele tinha. É pecado fazer um censo? Não. Mas neste caso específico aqui, quando um censo era levantado, no povo, lá na tribo de Israel, Levítico, nós vamos ver isso, quando havia esse tempo do censo, era para ser levantado quando Deus mandava, e em adoração a Deus, sacrifícios eram feitos quando o censo era levantado. Mas neste caso aqui, não houve adoração, não foi uma coisa que Deus mandou, pelo contrário, Davi queria saber quem ele era. Eu acho que ele deve ter pensado assim, realmente, decididamente, eu sou o cara. E aí houve uma grande catástrofe no meio do povo de Deus. De cara, Deus mandou uma praga ali que de cara 70 mil pessoas, 70 mil guerreiros, homens morreram. E é interessante que ele foi exortado pelo seu general, pelo seu comandante de guerra, Joabe. Só que ele era rei. E a palavra do rei é a que permanece, é a que prevalece. Quem vai questionar a palavra do rei? Quem vai questionar a palavra do chefe? Não vai. Então Joabe percorreu por todas as tribos, segundo Samuel 24, vai dizer que durou pelo menos uns 9 meses, todo esse levantamento. Só que Davi, então, quando a sua autoconfiança tornou-se orgulho, ele atraiu sobre si a ira de Deus. Porque o pecado, quando cometido pelo povo, o pecado, quando cometido pelo homem, ele afasta o homem de Deus e atrai sobre si a ira de Deus. E é interessante que nós vamos ver que a praga começou a consumir todo o povo, muita gente ali foi afligido, mas ele assumiu os seus atos, os seus erros e as consequências do seu pecado, as consequências do seu erro. Agora é triste que nós aqui estamos analisando, ou conhecemos, muitos de nós conhecemos os pecados de Davi, mas nós precisamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, porque quando nós refletimos os erros de Davi, nós devemos pensar, e eu? Aonde eu me encaixo nisso daí? Porque eu também sou pecador. E muitas vezes, então, se nós analisarmos aí, o pecado, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, nos afastam do nosso Deus. Isaías 59, 2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O pecado é algo muito ruim, é algo muito grave. O pecado é uma ofensa a Deus tão grave que ele não consegue olhar para mim e para você sem executar a sua justa ira. O pecado, ele impede que Deus ouça as nossas orações. O pecado impede que as bênçãos alcancem o seu povo. O pecado impede o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos afasta de Deus. E eu tenho percebido, e eu falo por mim também,
que muitas vezes nós nos contentamos em estar afastados do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui nesta manhã é para destruir a gente aqui. Essa noite eu não consegui dormir pensando sobre isso, sobre a ira de Deus sobre as nossas vidas, que nós não estamos entendendo a responsabilidade que é, a consequência gravíssima que atraímos sobre nossas vidas quando nós pecamos, quando nós erramos, e às vezes nós estamos aceitando isso com uma facilidade. Lá no Antigo Testamento, quando o povo errava, o povo padecia, o povo pegava doença. Deus não mandava isso? Olha só, vamos começar lá do início. Vamos começar do início. O homem tinha um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Viam Deus. Não experimentariam a morte jamais. Poderiam desfrutar do jardim, do paraíso. Poderiam desfrutar da presença do próprio Deus entre eles. Mas o pecado fez com que se afastasse todos esses planos, todos esses projetos foram embora por conta do pecado. O pecado ele precisa ser removido. O pecado precisa ser exterminado do nosso meio para que possamos desfrutar da presença de Deus. E se nós entendermos que Deus é justo, que Deus é justiça, que Deus também é juiz, Ele não vai permitir o pecado na sua presença. Por quê? Por que Adão e Eva, então, precisaram sair do jardim? Não era projeto de Deus isso. Deus sabia o que iria acontecer, porque Ele é presciente, está tudo no seu controle. Mas o projeto dele não era esse. O projeto não era que Adão e Eva tivessem que ser expulsos do jardim. Não, o projeto era que estarem juntos. Mas o pecado os expulsou do jardim. Deus teve que fazer isso, e é interessante que nós vamos ver que a ira de Deus sobre as nossas vidas também é amor. Adão e Eva foram expulsos do jardim por amor, porque se Deus os permanecesse, que eles ficassem por perto, eles seriam consumidos, porque uma vez contaminados pelo pecado, a santidade de Deus é incompatível. Se o pecado chega perto da santidade de Deus, ele é destruído. Da mesma forma, o pecador perto, próximo de Deus, ele é consumado, ele é destruído. Então o pecado, Deus afastou Adão e Eva ali, porque ele já sabia que o sangue do seu filho seria derramado para a remissão daquele povo, desse povo aqui pecador. Mas ele não podia mais ficar perto de Deus, porque senão eles seriam consumidos. Dá para entender isso? Dá para entender a ira como amor? Quando lemos que Deus está irado, isso é um simbolismo do desprezo dele pelo pecado, não pelo pecador. Porque se ele odiasse tanto o pecado quanto o pecador, ele nos consumiria e estava tudo certo. Mas não, o sangue do seu filho foi derramado desde antes da fundação do mundo pelo pecador, não pelo pecado. A sua ira iria sim justificar o pecador, eliminando assim o pecado. Mas a sua ira precisava ser lançada sobre alguém. A gente vai chegar lá. Então vamos lá. É a indignação, a ira é a indignação de Deus em relação ao pecado. É o desprezo, é o nojo que Deus tem do pecado. Desprezo esse que nós deveríamos ter pelo pecado. O nojo que nós deveríamos ter pelo pecado. Essa expressão não indica alguma emoção, como se o Senhor em cólera, frustrado, em raiva, mandasse raios para destruir a terra. Não, não é isso. Nós somos assim. A ira de Deus é uma ira justa. A ira de Deus está ligada com a justiça de Deus. Deus não é mimimi como a gente. A pessoa me fechou no trânsito, eu quero que ele morra. Se eu pudesse, eu jogava um raio lá e ia consumir essa pessoa. Aquele que me fez mal, eu vou consumi-lo. Eu quero que esse cara
a terra se abra e engula ele. É assim, nós não somos assim? Ou só a Janise que é assim? Não, eu não sou assim, né, Betânia? Não é? Nós não somos assim. A pessoa olhou torto, a pessoa te respondeu diferente, você já quer engolir a pessoa. A pessoa não, pisou no meu pé, então, que esse pé caia. É assim que nós somos. Aquele lá me ofendeu, tomara que ele morra. É assim. Mas a justiça de Deus não é assim. Deus não é mimimi nesse ponto. A justiça de Deus, a ira de Deus, ela é equilibrada. Nós somos desequilibrados, mas Deus não. Uma vez que que pecamos, erramos, então precisa haver um acerto de contas aí, para que possamos voltar a nos relacionarmos com Deus. E aí nós vamos ver lá em Romanos 1, 17 e 18, que diz assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como nós sabemos o que é ser um homem segundo a vontade de Deus? A Bíblia nos ensina. Agora olha o versículo 18 que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. A ira de Deus é revelada lá do céu. E aí nós vamos entender uma coisa: que a ira de Deus, para equilibrar o sistema, para equilibrar para equilibrar a nossa salvação, para equilibrar o nosso julgamento, a ira de Deus precisa acontecer. E por isso é um atributo de Deus, é o caráter de Deus, ser justo. Vocês já imaginaram se Deus nos julgasse como nós julgamos o nosso amigo, como nós julgamos os nossos inimigos, como nós julgamos o nosso próximo? Estaremos todos perdidos. Mas a justiça de Deus é algo tão fantástico, tão maravilhoso, que nós não conseguimos entender. Como que um corrupto, assassino, pedófilo, matou milhões de pessoas, como que esse miserável tem o mesmo direito que eu, que estou aqui cantando todo domingo na igreja, pregando todo culto, né, dou dízimo, faço isso, faço aquilo, como que esse tem o mesmo direito que eu? Sim, isto é a justiça de Deus. Temos os mesmos direitos. Só que aí entra a ira do Senhor, a ira justa. Porque se esse pecador se arrepende, a ira é aplacada. E nós vamos daqui a pouco falar quem aplaca essa ira. Mas agora, se esse pecador não se arrepende e tem prazer no pecado, as consequências do pecado serão gravíssimas, porque a ira do Senhor está sobre ele. Porque Deus não odeia o pecador, mas odeia o pecado. A W. Pink descreve a ira de Deus como seu eterno ódio pela injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os seus malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque o pecado é a rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Quando a ira de Deus foi revelada, Romanos 1,18, quando a ira foi revelada? Eu acabei de dar o primeiro exemplo. Quando a sentença de morte foi pronunciada, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso da face de Deus. A ira de Deus foi revelada quando castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição de cidades da planície com fogo do céu. Nós vamos ver isso muito lá no Antigo Testamento. Por que Deus enviou o dilúvio? Porque a humanidade estava corrompida pelo pecado e, detalhe, tinha prazer no pecado. Como que o ser humano pode se deleitar no pecado? Eu não sei, mas acontece. A humanidade tem prazer em pecar. E nós, como filhos de Deus,
Não podemos ter prazer no pecado. O pecado na vida do crente, por ser da nossa natureza, o pecado na nossa vida deve ser um acidente. O pecado não pode ser regra. O pecado tem que ser algo que aconteceu sem pensar, sem querer. E automaticamente deve haver arrependimento. Não podemos nos sentir, nos gostar, nós não devemos gostar. Eu dei um pecado aqui sem querer, mas foi tão bom. Gente, eu vou fazer de novo. Não! Não podemos compactuar e nem aceitar esse tipo de coisa. A ira de Deus foi revelada quando proclamada na lei a necessidade de sacrifícios para tirar o pecado. Pois sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A ira de Deus foi revelada do céu quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino. E quando esta ira, a ira de Deus, foi demonstrada nos seus sofrimentos e na sua morte. Ou como diz John Piper no seu livro A Paixão de Cristo, Jesus sofreu e morreu para absorver toda a ira de Deus sobre si. Ira esta que era para ser derramada sobre mim e sobre você. O castigo, a dor, o sofrimento, a ignomínia. Sabe o que quer dizer ignomínia? É a humilhação no grau mais ruim, a vergonha no grau mais ruim. Jesus suportou tudo isso. O Filho de Deus, o Deus encarnado, ele passou pela vergonha da cruz, pela humilhação da cruz. Vocês sabem, já estão carecas de ouvir sobre o que era a crucificação. Era a morte mais humilhante, mais terrível, mais desprezível. Somente os mais desprezados no período romano eram crucificados. E Jesus morreu desta forma. É isso! Ele morreu para vencer tudo isso por causa de mim e de você. Ele levou sobre si a ira para que no terceiro dia esses fogos fossem soltos lá para mostrar a vitória do Senhor. Ele levou a ira de Deus para te dar vitória, para te trazer paz, para te trazer alegria, para que você tenha regozijo nele e não no pecado. Esse é o nosso Deus. O castigo, a dor, o sofrimento, tudo isso era para nós. O inferno era para nós. Olha isso. O inferno era para mim e para você. Vocês conseguem imaginar? A gente precisa estudar mais sobre o inferno para entender o que a gente merece, para entender o que a gente merecia. A ira de Deus, ela é claramente bíblica. A ira de Deus está na Bíblia. Alguns acreditam que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Principalmente a teologia liberal, ela entende assim, e muitos vão falar assim, porque o Deus do Antigo Testamento, quando ele fala para o povo judeu lá, né? Vão lá para Canaã. Chega lá, vocês vão encontrar um povinho lá, idólatra. Pode passar a régua, elimina tudo. Por quê? Isso era um modo também de Deus executar a sua ira sobre o povo pecador. Porque o povo cananeu era um povo idólatra, que tinha prazer em viver no pecado. O povo tinha prazer em viver completamente contrário à vontade de Deus. Por isso que o povo acha, não, Deus mandava matar criança, Deus mandava matar... Não, Deus não estava mandando nada. Deus estava apenas julgando com a mesma régua, com a mesma vara, ímpios e injustos. Né? Justos e ímpios. Deus estava medindo da mesma forma. Uma outra coisa é o vigor com que ambos os testamentos enfatizam a realidade e o terror da ira de Deus. Uma concordância bíblica decente, se você for pesquisar, você vai ouvir mais falar sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Isso é muito interessante, sobre a manifestação da graça de Deus, você vai ver mais sobre a ira. Em resumo, o comentário da NVI diz o seguinte, que em resumo, a ira de Deus é sempre a manifestação da sua justiça. E aí não tem como pensarmos em justiça sem lembrarmos de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Ponto. Vamos dar o ponto aí. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a ira de Deus. O salário do pecado é você ser desprezado, porque você está pecando. É a lei da semeadura, quem planta colhe.
Gálatas não vai falar isso? Então, se eu estou plantando o pecado, se eu estou me deleitando no pecado, se eu estou vivendo feliz com o pecado, o que eu vou colher? A morte, a ira de Deus. Mas o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Olha a justiça de Deus aí. O pecador merece o inferno. Mas o Senhor também, mas Deus está também dando a opção do resgate. Ele poderia muito bem nos mandar direto para o inferno, sem opção nenhuma, Ele não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nos dar o resgate, mas Ele deu por amor, por conta da sua justiça. Olha aí, a justiça de Deus. Então tá, o salário do pecado é a morte. Mas aquele que ama Cristo, aquele que entende o sacrifício de Cristo, aquele que entende o relacionamento com Deus, aquele que não quer viver sob a ira, debaixo da ira de Deus, este que crê em Cristo, ele terá a vida eterna, e de graça, olha isso, você não vai pagar nada, porque o preço já foi pago por ele. O dom é gratuito, para que você tenha a vida eterna. Enquanto uma escolha te leva à morte, outra escolha te leva à vida. Cabe a nós decidirmos o que queremos: a morte eterna, sofrimento, dor e ranger de dentes, ou a vida eterna com o Senhor e com todos os seus santos. Na Bíblia inteira encontramos diversos textos falando sobre a ira de Deus. Lá no Velho Testamento tem um monte. Separei 2 aqui, mas eu não vou ler, mas Jeremias 30, 23 fala da ira. Naum é um texto que fala muito do grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver Romanos 1, 18, acabamos de ler aqui. Nós vamos ver Apocalipse 19, 15, falando sobre isso. Agora nós vamos para um outro ponto, que a ira de Deus também, ela é retributiva, ela é justa. Por quê? Acabei de mencionar Gálatas 6, 7, está aqui o texto. Não vos enganei, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo, não é algumas coisas, é tudo. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois que semeia para a sua carne, colherá ruína. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Glória a Deus. Romanos 2, 5 e 6. Segundo a sua teimosia e o teu coração que não se arrepende, acumula ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Queridos, todos nós passaremos pelo juízo, todos nós passaremos pelo julgamento, isso é inevitável. O Senhor vai passar lá no telão. Eu aprendi assim quando eu era pequenininho, né? Eu não sei se vai ser assim, mas imagine, né, Givanildo? Lá no telão, tudo que você fez, as obras boas e as obras más, e vai estar tudo na balança. Vamos ver o que vai pesar mais. O que você tem feito na sua vida? Os dias são maus. Cada dia que passa, as coisas estão piores. E como nós, como filhos de Deus, temos nos comportado diante disso. Os homens terão que pagar por todo o mal que tiveram praticado, ou pelo mal, ou eles vão ter que pagar pelo mal por terem deixado de fazer o bem. Já parou para pensar nisso? Poxa, mas eu não fiz nada. Exatamente, você não fez. Você tinha que fazer e não fez. Isso tudo será colocado em pauta. Ah, Senhor, eu queria fazer o evangelismo lá e tal, mas eu estava tão cansado, porque eu fiquei jogando bola a noite toda no dia seguinte, e não fui. Ah, Senhor, eu podia ter feito a tua obra ali não sei aonde, e não fui porque eu queria ver a novela. Ah, Senhor, era tanta coisa, tinha uma balada para ir, tinha um namorado para ir. Naquele grande dia, nós não teremos mais desculpa. Estão entendendo a gravidade da coisa? Senhor, eu poderia ter testemunhado da tua graça lá no evento da empresa, mas eu caí bêbado lá e não deu, foi mal, desculpa. Tudo isso vai acontecer. Irmãos, estão entendendo a gravidade da coisa?
a gente não faz nada. A gente não faz nada. E nós somos chamados para testemunhar da graça do Senhor. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o papel da igreja. E o que nós estamos fazendo? O Senhor despejou os dons dele sobre a sua igreja. Cada um de vocês aqui tem algum dom. Ah, eu não sei qual é o dom. Você tem algum dom. Alguma coisa você tem de bom aí nesse seu coração duro. Alguma coisa de bom tem aí. Ah, mas eu não quero colocar para o Senhor fazer, não, porque para a obra do Senhor, porque tenho vergonha. Ou eu não gosto de acordar cedo. Ou então eu não gosto de levantar tarde. Ou eu não tenho carro, eu tenho que ir a pé, eu tenho que ir de ônibus, então é melhor não ir, deixa para lá, outro vai e faz. Ah, eu estou com um monte de dinheiro aqui, eu queria investir em missões. Ah, não, mas é melhor comprar um carro, é melhor fazer não sei o que. Gente, tudo isso será colocado. Como está a sua vida diante do Senhor? Eu falo aqui com crentes, eu sei que a maioria aqui é crente. Como que está a sua vida diante do Senhor? Você tem dedicado as suas 24 horas do dia para o Senhor? Eu não estou aqui falando para ninguém trabalhar, não é isso. Aí eu não vou mais trabalhar, não vou mais curtir, eu não vou sair para... Não é isso que eu estou falando, não. Porque quando nós trabalhamos, nós fazemos a obra do Senhor. Quando nós saímos para passear, nós estamos testemunhando da graça do Senhor. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, nós estamos testemunhando da graça do Senhor. Mas como está a sua vida? Será que você está fazendo assim? Ou você está traindo sobre você a ira do Senhor? Isso é grave, irmãos. Nós precisamos nos apaixonar mais pelo Senhor, ou voltarmos ao primeiro amor. Nós precisamos disso. E é para agora, não é para amanhã, é para já, é para imediatamente. Precisamos voltar ao primeiro amor. A ira de Deus, ela é retributiva. Então, nós sabemos que quanto mais nos aproximarmos de Deus, a probabilidade da ira se afastar é muito maior. E quando a ira de Deus se afasta, isso quer dizer que a sua justiça está próxima de nós. Isso quer dizer que Ele está se agradando do nosso relacionamento com Ele. Ele está nos abençoando. A ira sai e entra a bênção. Entra o amor, entra a graça, entra os dons, entram os milagres. É isso que acontece quando nós nos aproximamos do Senhor. J. Parker diz que a ira de Deus na Bíblia nunca é coisa caprichosa, autoindulgente ou irritável. Não é mimimi. A ira de Deus não é algo que Ele tem prazer em derramar sobre o seu povo, sobre o pecador. Não. A ira de Deus faz parte dele. É um atributo, é do caráter de Deus ser justo. Se Ele não fosse justo, Ele não seria Deus. Se ele não se revoltasse, se Ele não se indignasse contra o pecado, Ele não seria Deus, porque foi o pecado que separou o homem do relacionamento com Ele. Então Ele não tem prazer, Ele não se agrada com o pecado. O pecado não pode chegar perto de Deus. É interessante aqui quando nós, se voltarmos lá para o Éden, nós vamos ver que Adão e Eva tinham esse relacionamento com Deus. Eles viam o Senhor face a face. O pecado os excluiu disso. Por quê? Como eu disse, aonde há o pecado, não tem como a glória de Deus não consumir o pecador. Nós cantamos aqui, eu falo muito disso. E não é pecado a gente pedir pela glória de Deus. Senhor, mostra-nos a sua glória. Mostra-nos, derrama sobre nós a tua glória. Enche este lugar com a sua glória. Irmãos, sabe por quê? Moisés viu um pouquinho só da bondade de Deus pela fenda. Porque se Deus se derramasse lá sobre ele, se a graça de Deus na sua plenitude se derramasse aqui neste lugar, todos nós seríamos consumidos, porque a glória dele não dá liga com o pecado, e nós vivemos pecando. Irmãos, se nós queremos ver e viver a glória de Deus, ainda que pela fenda da rocha, nós não podemos nos alegrar no pecado e nem com o pecado. Mas a rocha está aí, a rocha está disponível, e através de Cristo,
através do sacrifício dos furos, através da fenda que foi criada nas mãos e nos pés de Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós podemos ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Ah, como é necessária a ira de Deus para corrigir aqueles que Ele ama. A ira de Deus deve ser temida. Por que deve ser temida? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí, a destituição da glória de Deus é um gesto da sua ira. E eu não quero continuar separado da glória de Deus. A ira de Deus deve ser temida porque sem Cristo, aquele que está sobre a ira de Deus, sem Cristo já está condenado. E eu não quero estar condenado. E o texto lá em Romanos 5 vai dizer que em Cristo nós somos justificados. Eu quero continuar, eu quero ser justificado em Cristo e por Cristo e através de Cristo pela cruz. Eu não quero me manter distante do Senhor, pelo contrário. O sangue de Cristo nos enxertou na figueira, na videira verdadeira, não é isso? Outra coisa, a ira de Deus deve ser temida, porque Ele é poderoso o suficiente para fazer cumprir o que Ele prometeu. A vida eterna, a glória, o poder, tudo pelo sangue de Cristo, mas a perdição eterna para aquele que resistir à graça, para aquele que não quer nenhum compromisso com Deus. Isso é fato. E são opções que nós escolhemos em vida. Eu quero caminhar com o Senhor. Não, eu não quero caminhar com o Senhor. Tudo bem. Ele está batendo a porta, está se mostrando disponível, mas é você quem escolhe estar com Ele ou não estar com Ele. A ira de Deus é o seu amor em ação contra o pecado. Deus é amor e Ele faz tudo para a sua glória. Ele ama a sua glória acima de tudo, e isso é bom. Por isso que a glória do Senhor, ela é imaculada. Ela é intocável pelo pecado, nada pode manchar, nada é maior do que a glória de Deus. Isso significa que Deus deve agir com justiça e julgar o pecado, ou seja, responder com ira ao pecado, a repreensão ao pecado, senão Ele não seria Deus. O amor de Deus pela sua glória motiva a ira de Deus contra o pecado. É certo que o amor de Deus por sua própria glória é uma realidade muito sóbria para alguns e uma não tão boa nova para os pecadores, aqueles que sentem prazer no pecado. Afinal de contas, Hebreus diz que horrenda coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí a gente volta lá para Davi, lá em 1 Crônicas 21, o versículo 13. Depois que ele peca, depois que ele pisa na bola, depois que o povo já está sendo consumido pela praga, Deus chama o profeta Gade e diz lá para Davi que ele vai ter 3 opções. Olha só como Deus é bom. Fala para Davi, eu vou te dar 3 opções. Vamos ver as opções, versículo 13. Versículo 12. Versículo 11, Gade diz a Davi, Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres. Aí versículo 12, 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga de diante dos teus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias da espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, que eu tenho que ir lá falar com Deus, qual que é a sua resposta. Davi, ele sabia aonde ele estava, em que confusão ele entrou. Davi sabia disso. E a resposta dele está no versículo 13. Davi respondeu a Gade, estou angustiado demais. Porém, prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes. Eu não quero cair nas mãos dos homens. Olha aí. A graça, a justiça de Deus, a soberania de Deus, a pessoa de Deus, Deus o Pai, Ele é justo, que Ele disponibiliza a ira, mas Ele também disponibiliza o seu favor, o favor de Deus àqueles que entendem
que precisam do Senhor. Davi sabia disso. Davi conhecia Deus de perto e ele sabia que ele errou. E é melhor eu cair nas mãos, é melhor eu cair na justiça de Deus. É melhor eu ser julgado por Deus, porque a justiça do homem é falha, é corrupta, está comprometida. Prefiro então ser julgado pelo Senhor. Por quê? Porque eu sei que quando o pecador se arrepende, quando há arrependimento, eu sei que a ira torna-se favor. Davi entendeu que as misericórdias do Senhor eram infindáveis. E aí ele vai dizer, por isso que a sua ira dura só um momento. Olha que interessante isso, a gente volta lá para o texto que nós lemos. A sua ira dura um só momento, porque o verdadeiro Filho de Deus não tem prazer no pecado. Ele logo se arrepende. E o arrependimento aplaca, apazigua, diminui a ira de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia nos ensina e nos revela as consequências do pecado em nossas vidas, se nele permanecermos. Mas também ensina que o Senhor não tem prazer em derramar sobre nós a sua ira. O ódio, a indignação de Deus é pelo pecado, não pelo pecador. Então ele não tem prazer em derramar a sua ira sobre o pecador. E Davi não está nos ensinando isso com a sua própria experiência, que a ira do Senhor dura só um pouco, dura só um momento, para aquele que ama o Senhor, porque aquele que ama o Senhor, ele se arrepende. Para aquele que tem o seu coração transformado, quando reconhece que a ausência do Senhor só produz coisas ruins. A ausência do Senhor nas nossas vidas só produz encrenca, só produz perdição, só produz problemas, só perdição. Agora, quando o homem encontra o favor do Senhor, esse homem torna-se um aliado de Deus naquilo que Deus está fazendo na terra. Quando nós encontramos o favor do Senhor, aonde nós estivermos, aonde você colocar a planta do seu pé, a palavra de Deus diz que será abençoado. Sabe por quê? Porque não será mais você, mas sim será Cristo, será o Senhor, será o Espírito Santo. Quando você entrar no hospital, você vai orar e a pessoa será curada por causa do poder de Deus, porque você é um aliado do Senhor. Quando você estiver falando de Jesus, pessoas serão tocadas, porque é o que o Senhor está fazendo na terra, você é um aliado do Senhor para isso. E tudo que Deus faz nesta terra, Ele usa você para isso. Glória a Deus. Ele podia mandar os anjos para fazer a diferença aqui na terra. Ele podia mandar os anjos para evangelizar e todo mundo ia se converter. Mas não. Deus, Ele está contando com você para isso, não com os anjos. O evangelismo é algo que os anjos não podem fazer. A missão que foi nos dada pelo Senhor é nossa, é minha e é sua. Outra coisa, quando o homem encontra o favor de Deus, torna-se aliado. Aliás, afinal de contas, vamos lembrar aqui dos aliados de Deus. Vamos lembrar só de 2 exemplos. Noé, dilúvio, aquela confusão toda. Mas o Senhor achou graça em Noé. Por quê? Era um homem que não se deixou corromper. Enquanto o mundo estava todo mundo tendo prazer no pecado, Noé não se deixou corromper. José, quanta coisa aquele homem passou. Era humilhado pelos irmãos, jogaram ele numa cova, depois venderam para os escravos, ficou preso, apanhou, depois conseguiu uma vaguinha lá na casa do Potifar, chega lá, a mulher do cara dá em cima dele, sai correndo, ele leva a fama de... Quanta coisa ruim. Mas olha o que Deus faz na vida dele. Deus transforma toda essa maldição, todas essas coisas ruins na sua vida em bênção. O mundo foi destruído nas águas, mas Deus providenciou a arca. E enquanto Noé construía a arca, eu não tenho a menor dúvida de que ele foi zombado, tiraram sarro, humilharam e tal, mas ele pregava a palavra de Deus enquanto ele... Cada preguinho, a palavra de Deus era anunciada. Ele não foi chamado de o pregoeiro da justiça, porque enquanto ele construía, ele estava demonstrando a justiça de Deus. Olha, arrependam-se, convertam-se, larga essa vida de pecado. Não tem nada a ver, nunca choveu, duvido, que isso é maluco, isso é xarope ficar construindo um barco gigante desse daí. Olha o que aconteceu.
Mas Noé recebeu o favor de Deus. José recebeu o favor de Deus. De humilhado, de pobre, de vergonhoso, foi colocado lá em cima como segundo homem do Egito. E é assim que as coisas funcionam. Eu não estou aqui dizendo que todos nós seremos colocados como cabeça e não por cauda. Jamais eu farei isso. Jamais vocês vão ouvir eu dizer isso. Mas eu vou dizer para vocês que todos vocês serão alcançados pelas bênçãos do Senhor em todos os momentos da sua vida. Porque o favor de Deus está para nós, está para mim, está para você, para todos aqueles que amam a Deus. Aleluia! Esse é o favor do Senhor. A sua ira dura por um momento, mas o seu favor é para a vida toda, é para todo o tempo. O favor do Senhor sobre a sua vida foi para ontem, é para hoje, será para amanhã, e será por toda a sua vida, enquanto você viver, cada um dos seus dias. Será que eu fui exagerado o suficiente para nós entendermos que é para sempre? Enquanto você estiver respirando, o favor do Senhor estará sobre a sua vida. Gade foi a Davi e disse, né? Assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres. Davi foi sábio, ele sabia que a melhor coisa a fazer era ser julgado por Deus. Isso quer dizer, irmãos, que nós não precisamos, quando errarmos, corrermos de Deus, nos escondermos de Deus. Pelo contrário, devemos correr para Deus. Pai, perdoe-me porque pequei, me ajuda nessa minha fraqueza, me socorre, pois eu preciso do Senhor. Deus prefere amar o pecador, a ponto de dar um escape para o seu pecado, né? Dar a resposta, a solução para esta sua situação. Sobre o assunto de ira e amor, o Dr. Shedd comenta o seguinte: essas duas emoções são reais e essenciais em Deus. Uma é despertada pela justiça e a outra pelo pecado. Olha que coisa interessante. A ira é despertada pelo ódio, pela indignação ao pecado. Mas a justiça de Deus é pelo amor. Quando Ele nos corrige por amor. Quando Ele nos puxa a orelha para nos moldar novamente, para nos trazer para Ele, é por amor. Se amamos o Senhor, odiamos o pecado. E dessa forma, atraímos as nossas vidas, né? Atraímos sobre as nossas vidas o favor de Deus. E atrair o favor de Deus, irmãos, são portas abertas que se abrem, cadeias que se quebram, doenças que são restauradas. São tantas coisas acontecendo, irmãos. São as vidas que são alcançadas através do seu testemunho. O que mais que pode acontecer? Sei lá, são tantas coisas que podem acontecer através do favor de Deus sobre as nossas vidas. Problemas são resolvidos, respostas, às vezes a gente está orando 30 anos e não recebe a resposta, mas a resposta virá. Doenças são curadas. Isso é o favor de Deus nas nossas vidas. A nossa rejeição ao pecado é o imã da bênção de Deus sobre as nossas vidas. É o imã do favor de Deus. Olha que coisa interessante isso. Se nós rejeitamos o pecado, atraímos as bênçãos, atraímos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Quer receber o favor de Deus sobre a sua vida? Rejeite o pecado. Odeie o pecado, abomine o pecado, tire o pecado da sua vida e corra para o Senhor. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. Lamentações 3, 22 a 24. Grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Olha isso. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso nele esperarei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Uma noite ela tem hora para começar e também tem hora para terminar, não é isso? A noite não é eterna. O choro também não é eterno. Amanhã,
o dia raia com novas oportunidades, as misericórdias do Senhor se renovando sobre as nossas vidas. A noite foi embora, a noite passou, mas eis que agora nós temos uma nova oportunidade para se corrigir, para, se erramos atrás, se erramos lá no passado, nos consertarmos para agora e vivermos o favor do Senhor pelas nossas vidas. É tempo de celebração, porque um dia novo chegou, a noite passou, a escuridão passou, a preocupação passou, o choro, a dor, o medo, a raiva, as coisas ruins, tudo passaram. Agora é tempo de celebração, é tempo de comemorar que o novo dia chegou, a nova oportunidade chegou, é tempo de fazer mais e melhor. O choro passou, é tempo de celebração, celebração. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É o cântico de júbilo, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos celebrar a nossa salvação, o nosso amanhã que se inicia. Às vezes passamos por medo, dor, por uma série de coisas. Às vezes pensamos que essa noite difícil nunca vai passar, mas ela vai passar. Ela tem data e horário para passar. Aguarde no Senhor. Agora, o mais importante sobre a ira de Deus é que a ira de Deus, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. A ira do Pai foi satisfeita no Filho. Toda a indignação que Deus tem pelo pecado, toda a raiva pelo pecado, foi lançada em Cristo. Como isso é forte. Quem é pai aqui, quem é mãe, consegue imaginar? Eu vou falar da Janise, Renata, Sandra, Ana, Sheila, Cecília. Imagina você, eu não vou ser radical em falar em dar a vida, não. Vou falar só em dar uma boa surra. Imagina o vizinho mais encrenqueiro lá da rua, aprontou uma coisa e você, em vez de ir lá, ou o pai, seja ela quem for disciplinar lá o menino, pega a Manu e desce aquela surra nela. Você consegue imaginar isso? Está certo isso? Não está certo. Mas foi exatamente o que Deus fez, só que num grau extremamente elevado. Jesus, ele passou por todas as necessidades ruins, todas as enfermidades, tudo. Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si tudo, as nossas dores, o castigo, o nosso castigo. Se hoje nós vivemos em paz, sem valorizar a morte de Cristo na cruz por nós, muitas vezes nós desprezamos isso, porque nós não amamos o suficiente. Esse castigo que era para mim e para você, Ele levou na cruz. Ele foi castigado. Deus derramou sobre Ele todo o seu ódio, toda a sua ira pelo pecado, Ele derramou sobre o seu Filho, o Filho unigênito, o Filho amado, o Filho querido. Foi isso que Deus fez. Falamos do favor de Deus, isso é muito fácil falar, né, das bênçãos. Olha, Deus tem nos abençoado, Deus te ama, por isso que Ele vai te fazer isso, Ele vai dar aquilo, Ele vai dar. Mas Deus também, Ele é justo. Então, irmãos, não vamos bobear. Não vamos pensar que a ira de Deus não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da nova aliança, porque faz. Não podemos esquecer que a ira de Deus está direcionada diretamente com a sua justiça. A ira de Deus é um atributo dele, é um atributo compatível com a sua natureza. E o pecado é a quebra do relacionamento, é a quebra da lei de Deus. O pecado é uma infração gravíssima. O pecado é algo muito ruim, péssimo, na pior dos exageros que você possa imaginar. É isso que o pecado é diante de Deus. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados e o seu sangue derramado como pagamento pelo pecado. Os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Nós estamos careca de saber disso. Agora, Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus para satisfazer a justa ira de Deus
pelos nossos pecados. E desta forma, ele desvia a ira de Deus sobre nós. Olha que interessante, o Salmo 78 diz assim, o versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. O pecado tem um preço, e a gente sabe que é a morte. Nós merecemos a morte. Mas o que Jesus fez? O que Deus fez em Jesus? Ele desviou, olha só, estamos nós aqui, ó, na fila para a morte, na fila para o pecado, na fila para o inferno. Nós estamos aqui na fila para recebermos toda a ira de Deus sobre as nossas vidas. Mas Jesus, ele aparece aqui na cruz, e a ira que era sobre nós foi desviada, e ele levou sobre si toda a ira de Deus, que era para cada um de nós aqui. Cristo desviou a ira sobre si, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos salvos, nós fôssemos sarados. É aquela questão do tribunal, né? Um criminoso cometeu diversos crimes, e ele está lá para ser condenado, porque ele sabe que ele vai ser condenado, todo mundo quer que ele seja condenado, e é isso que tem que acontecer. Mas Jesus aparece, e chega alguém lá e fala, não, eu levo a culpa, deixa que eu fico lá a eternidade preso, deixa ele de boa aí. É isso que Jesus fez. Nós estamos no tribunal, já condenados, não tem mais escapatória, porque nós somos os pecadores, nós somos os corruptos, os criminosos, porque infringir os mandamentos de Deus é crime. E nós estamos lá para sermos condenados, e na hora que o juiz vai dar o veredito, vem Jesus e fala, não, eu cumpro a pena por ele. Eu vou pagar o preço por amor a ele. Foi isso que Jesus fez. Para defender-nos diante do tribunal de Deus, era necessário que a lei violada fosse cumprida e que a justiça de Deus ultrajada por nós fosse satisfeita. Não há nada que nós pudéssemos fazer para satisfazer a ira de Deus. Precisava de si que um justo padecesse no lugar do injusto. Deus sabia que na face da terra não há um justo sequer. Era preciso que o Filho de Deus providenciasse o Cordeiro. E ele assim o fez. Encarnou o seu Filho e mandou o seu Filho lá para o julgamento, só que como réu, para levar sobre si as nossas culpas. Jesus veio como nosso fiador e como nosso substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi moído por nós. Ele morreu a nossa morte. A cruz, ela é a justificação, é o símbolo da justificação de Deus. Pelo seu sacrifício, nossos pecados foram cancelados. E agora nós estamos quites com a lei de Deus e com a sua justiça. Agora estamos justificados, porque Jesus, ele é tanto o propiciador, como a propiciação dos nossos pecados. Por causa de Jesus Cristo, por causa da propiciação, nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E agora eu quero te convidar, irmãos, a ter um tempo agora de oração. Faça uma autoanálise. Aqui ninguém está aqui, nós não estamos aqui para julgarmos uns aos outros, não. Talvez de todos aqui eu seja o mais pecador, mas eu quero te convidar a se arrepender diante do Senhor, a mudar a sua vida, a mudar os seus propósitos. Atraia sobre a sua vida o favor de Deus, não a ira de Deus. Se há qualquer brecha a ser quebrada, se há qualquer brecha a ser tampada, agora é a hora. O sangue de Jesus foi derramado, e o Espírito Santo do Senhor está aqui entre nós,
para tampar qualquer brecha, para tocar na sua vida, para tocar entre nós aqui, trazendo o favor de Deus, trazendo restauração para a sua casa, trazendo restauração para a sua saúde, restauração para a sua família, restauração no seu emprego. Irmãos, é tempo de vivermos o favor de Deus e de não vivermos a ira do Senhor. Então tenha esse tempo, ore, chore se preciso. Quanto tempo não choramos na presença do Senhor? Eu tenho vergonha de chorar, mas vergonha de pecar nós não temos. Sabe? Quanto tempo nós não nos rasgamos diante do Senhor? Pai, perdoe-me, mas perdoe-me de verdade. Sabe aquela coisa de um arrependimento de verdade, um arrependimento sincero? Queridos, o Senhor está nos chamando para o arrependimento, porque o Senhor tem muita coisa para fazer através das suas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai.